seja ele uma pedra, por exemplo, subindo ou descendo, o lançamento vertical, próximo ao solo, próximo à superfície da Terra, acontece com uma aceleração constante, que é a gravidade, que é mais ou menos 10 o valor, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a aceleração é mais ou menos constante, próximo à Terra, ela é constante, e ela tem mais ou menos de valor 10. Todo movimento que a aceleração é constante, você vai ter um movimento que é uniformemente variado. Então, esse lançamento vertical, ele é uniformemente variado. Então, o que tem novo aqui, então? Qual é a parte nova? Nada. Você vai aplicar as equações do movimento uniformemente variado, que poderia ser numa situação qualquer de um carrinho andando, né? Até coloquei no vídeo aí de algumas resoluções, certo? De exercício, né? Para vocês. Então, poderia ser um carrinho andando. É só ter uma aceleração constante para você enquadrar ele no movimento uniformemente variado, não é? Então, não importa se é um carrinho andando ou se é uma pedra caindo, porque já que a aceleração é constante, o movimento é o mesmo. Então, se o movimento é o mesmo, as equações são as mesmas, a forma de resolver vai ser a mesma, tudo igual, não é? O que você tem que tomar cuidado quando você vai aplicar as equações é você fazer aquilo que eu disse na primeira aula, que é escolher o referencial, né? E escolher o sentido que é positivo e negativo, para começar o problema, né? Então, vamos começar já esse lançamento vertical com um exemplo, já que não tem nada de novo, certo? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos para você ver como é que seria a aplicação das equações no lançamento vertical, né? Então, vamos lá. Exemplo. Exemplo 1. Certo? Vamos pegar, por exemplo... Vou botar um exemplo 1. Nesse exemplo 1, eu vou colocar várias perguntinhas que equivaleria a vários exemplos, certo? Então, vamos supor o seguinte. Eu pego, aqui é o solo, certo? Solo, chão. Aí eu pego uma pedra e lanço a pedra para cima. Eu não vou soltar a pedra, porque se eu soltar a pedra, o V inicial é 0, né? Como a pedrinha já está no chão, ela não sai do canto. Então, para que a pedra suba, tem que lançar a pedra. Esse V inicial, né, que a pedra possui, vamos dar esse valor, seria um exemplo. Então, o V inicial vou colocar aqui como sendo 40 metros por segundo de V inicial. Aqui é um lançamento, né, que acontece na superfície da Terra. Gravidade, vou botar aproximadamente 10, certo? Metros por segundo ao quadrado, gravidade 10, tá certo? Tá tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, né? Qualquer coisa pode falar. Gravidade 10, e aí eu farei algumas perguntas. Letra A. Qual é o tempo de subida? Letra B. Qual é a altura máxima? Né? Na literatura, é muito comum chamar a altura de H, né? Então, o H representa a altura, certo? Nas questões, se pegar qualquer livro, aí você vai encontrar muito a altura, a letra H. Claro que ele pode mudar isso, mas é comum. Letra H vai ser a altura e o T vai ser o tempo de subida. Bom, então, se a pedra sobe, a pedra vai andar contra a gravidade, contra a aceleração. A gente já viu no último vídeo que se você vai contra a aceleração, não é? Você vai ter um movimento que é retardado, a sua velocidade vai variar sim, e ela vai reduzir com o tempo. Não é? Ela vai reduzir, e vai chegar o momento que você para. Ela vai reduzir até chegar a 0, você para. Então, no momento que você para, seria isso já lá em cima, né? Você vai parar em algum momento. Aí você para, V vai ser igual a 0. Né? Então, nesse momento que você parou, V igual a 0. E aí nós dizemos o quê? Que você subiu. Que a partir de agora você vai descer. Né? Então, você subiu, a altura máxima, esse espaço. Né? A altura, pessoal, é o espaço. Essa altura é um ΔS. Então, ele quer saber esse ΔS máximo, né? Certo? E quer saber o tempo que levou para chegar aqui em cima. Que esse tempo que levou para chegar em cima é o tempo de subida. Né? É o tempo de subida.
Então, como calcular isso? Aí você vai para o primeiro passo. Isso é um movimento o quê? Uniformemente variável. Então, eu vou usar as equações do movimento o quê? Uniformemente variável, que são 4 equações que eu coloquei na última aula. No último vídeo. E aí, antes de você aplicar as equações, eu vou escolher a origem e vou escolher o lado positivo e negativo. E aí, eu vou escolher a origem onde? Eu escolho a origem onde eu quiser. Quais são os locais mais fáceis? Colocar a origem ou embaixo, onde a pedra sai, ou em cima, onde a pedra chega. E fica mais fácil ainda quando você bota a pedra, o zero, né, a origem, no começo, onde a pedra começa. Então, se a pedra começou embaixo, eu vou colocar a origem embaixo. Eu não tenho de colocar a origem embaixo. Eu estou colocando para facilitar a minha vida na hora de fazer a conta. Então, eu vou colocar a origem onde a pedra começa e eu vou escolher agora o sentido positivo e negativo. Tanto faz o lado mais e menos? Sim, tanto faz. Tem alguma escolha que facilita a conta, o cálculo? Sim. Geralmente, você botar o positivo para onde a pedra vai começar a andar, facilita as contas. Então, eu vou fazer isso também. Então, se a pedra inicialmente sobe, eu vou botar para cima mais e para baixo menos. Ah, mas depois a pedra desce, certo? Mas a pedra inicialmente sobe. Então, geralmente o cálculo fica menor, mais fácil, mais simples, quando você bota o positivo para onde a pedra vai, inicialmente. Então, se a pedra vai subir, eu boto o positivo para cima. E não é só para a pedra isso que eu estou falando. Ah, o carro vai para a direita, depois vai para a esquerda. No caso, para a sua direita, para cá, né? Ela vai para a direita. Aí, vai para a direita, depois vai para a esquerda, certo? Mas se o carro começa indo para a direita, eu boto positivo para onde? Para a direita, certo? Ah, pode trocar isso? Claro que pode, mas eu vou colocar desse jeito para ficar mais fácil para a gente fazer a conta, só isso, certo? Só facilitar a vida. Então, eu vou colocar o lado positivo e negativo. Feito isso, eu vou olhar a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Letra A, tempo de subida. Então, eu preciso ter uma fórmula que tenha tempo, não é? Eu preciso ter uma equação, das 4 equações que eu tenho, uma equação que tenha tempo. Então, Torricelli não é, porque não tem tempo. Né? Então, pode ser o sorvetão, pode ser o voar, pode ser a da média. Todas têm tempo. Só que aí eu preciso ter o tempo na equação, né? Que eu quero calcular o tempo. Mas também preciso ter os dados do problema. Quais são os dados do problema? Que é a aceleração, o V inicial e o V final. Porque o V final é zero. Ela vai parar lá em cima. Então, eu preciso ter uma equação que tenha V inicial, V final, aceleração e tempo. E aí eu escolho uma das equações que eu coloquei na última aula e eu vou escolher a VOAC, que é essa aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Deixa eu colocar de preto, né? Fica melhor. Então, essa equação eu vou escolher ela, porque ela possui as informações que eu tenho e possui a variável que eu quero achar, que é o tempo. Então, ela tem tempo, ó. Eu vou calcular o tempo, eu tenho a aceleração, eu tenho o V inicial e tenho o V final. Então, você vai escolher esta equação e vamos aplicar ela agora. Quem seria o V inicial da pedra? 40. Mas o V inicial pode ser positivo ou negativo. Eu vou botar o quê? O V inicial aponta para onde? Para cima. Eu escolhi o quê para cima? Mais. Então, ele vai ser positivo nesse problema. Mais 40. E o V final? 0. Porque no final ele para, que é lá em cima. E a aceleração? Eu boto quanto? 10, que é a gravidade. Mas eu boto mais 10 ou menos 10? A gravidade aponta para onde? Para baixo. Ah, mas a pedra sobe. Isso não importa. A gravidade aponta para baixo. Sempre. E para baixo você escolheu o quê? Negativo. Então a gravidade vai ser negativa. Ah, e se a pedra descer? A gravidade continua negativa. Porque a gravidade é para baixo. Independente da pedra subir ou descer. E para baixo eu escolhi menos. Então, se eu escolhi menos, a gravidade vai ser menos. 10t. Então, fica 10, passa para a esquerda, fica 10t igual a 40.
T vai ser igual a 4 segundos. Esse é o tempo de subida. E aí vem a dica, né? Se eu gasto 4 segundos para subir, eu vou gastar 4 segundos para descer. Porque para descer, o espaço que eu subo é igual ao espaço que eu desço. Então, o espaço vai ser o mesmo, que é a altura. A aceleração é a mesma. Então, se eu ando o mesmo espaço com aceleração igual, eu vou andar a mesma coisa. Eu vou adquirir. Na subida, eu reduzi a velocidade e na descida, eu vou adquirir de volta essa velocidade. E vou gastar o mesmo tempo que eu gastei na subida, já que o espaço é igual e a aceleração é igual. Então, você vai, na subida, gastar 4 segundos para subir. A gente calculou esse valor. Para descer, para voltar para o chão, são mais 4 segundos. Então, o total de voo seriam 8 segundos, né? Você passa voando, vai e volta, um total de 8 segundos, porque é 4 para subir e 4 para descer. E aí eu pergunto qual é a altura máxima também. Tenta ver qual é a altura máxima. Aí eu preciso de uma equação que calcule a altura. E o que seria a altura na equação? Espaço. Então tem que ter equação que tenha espaço, né? Se a equação tem que ter... Aí, quais são os dados que eu tenho? Eu já tenho tudo, porque eu quero saber o espaço, mas eu tenho o V final, eu tenho o V inicial, eu tenho a aceleração, e agora eu também tenho o tempo. Aí fica fácil. Qualquer fórmula serve. Que tenha espaço, serve. Então, por exemplo, eu vou usar a última, que não é tão usada, para você treinar. Vou usar a última, que é bem fácil ela. Essa daqui, ó. ΔS sobre ΔT é V inicial mais V final sobre 2. Essa equação é a equação que eu coloquei na última aula, aí, no último vídeo. Certo? O último vídeo que a gente teve presencial aqui online, né? ΔS, ΔT, V inicial, V final sobre 2. O ΔS vai ser a altura, que eu vou descobrir agora. Vê como é fácil aplicar essa fórmula. O ΔS vai ser a altura, o ΔT é o tempo de subida ou descida, que é o mesmo valor, seria 4. O V inicial vai ser 40, positivo. E o V final é 0, porque ele para. Sobre 2. Vê como é fácil essa equação. Claro, quando você tem os dados, né? 40 por 2 dá 20. 20 vezes 4. Então, H vai ser 20 vezes 4. Certo? 80 metros de altura é o que a pedra sobe. Beleza? Isso é um exemplo que serve para você aplicar o movimento uniformemente variado em um lançamento vertical, que é o caso, né?